Olá a todos, eu sou a doutora Juliana e hoje eu vou conversar com vocês sobre a vacina antipneumocócica, popularmente conhecida como vacina de pneumonia. E vou explicar por que ela é importante, muito importante na verdade, na população idosa. Essa é uma vacina que nos protege de uma bactéria chamada Streptococcus pneumoniae, também conhecida como pneumococo. É uma bactéria que causa pneumonia e formas invasivas de doença, como bacteremia e meningite. A forma mais comum de doença no idoso é a pneumonia, mas de 20 a 30% dos casos ela pode evoluir para a forma invasiva, que é a doença generalizada, mais severa. Então a gente tem essa vacina presente no calendário do idoso de vacinação. Ela é contemplada pelo SUS e pela rede privada. Existem tipos diferentes dessa vacina, que serão comentados daqui a pouco. E a existência dessa vacina ela já é de conhecimento de grande parte da população. É muito comum os idosos ou seus familiares nos questionarem se eles devem tomar essa vacina ou não e qual seria o melhor momento. Nós estamos enfrentando atualmente uma pandemia causada por um vírus, que ainda não tem vacina. Então, por que eu estou falando dessa vacina de bactéria nesse momento? Bom, no outono, aumenta muito a incidência de infecções, de doenças respiratórias, por diferentes tipos de germes, vírus e bactérias. E a gente reforça, no caso das vacinações existentes, que elas sejam feitas antes do clima esfriar. Principalmente, por exemplo, a de influenza, que é anual, a gente sempre recomenda que ela seja feita no comecinho do outono, antes do clima ficar mais frio. Porque no frio a gente sabe que as pessoas se aglomeram mais, elas ficam mais tempo em ambientes fechados, isso dissemina uma quantidade maior de vírus. Além disso, a gripe, ou seja, o quadro viral, ele pode ser uma porta de entrada para uma infecção bacteriana. O pneumococo, então, essa bactéria, ela é uma das principais bactérias responsáveis por infecção pulmonar nos extremos de vida, nas crianças menores de 2 anos e nos adultos acima dos 65 anos. Além disso, pessoas com doenças crônicas severas, relevantes, como doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças renais ou diabetes, são os grupos de risco para pneumonias mais graves, tá? Se a gente pensar na população idosa que possui doença crônica, ou seja, o idoso com diabetes, o idoso com doença renal crônica, a gente vai ter um risco sobreposto dessa infecção se tornar uma infecção mais severa, porque a gente vai ter 2 fatores de risco, a idade mais a doença daquele idoso, tá? E aí a mortalidade sim vai ser mais alta. Então, dados mundiais da OMS, a gente sabe que é uma bactéria responsável por uma taxa alta de mortalidade na população. Chega a 1,6 milhões de pessoas que morrem por esse tipo de pneumonia todos os anos, tá? Dados brasileiros, a gente tem cerca de 70 mil mortes por ano por essa bactéria, sendo que mais de 80% são mortes em idosos. Quando a gente tem uma disseminação dessa doença, ou seja, a bactéria cai na corrente sanguínea, gerando a bacteremia, a letalidade pode chegar a 20% na população geral. Só que os idosos vão ter uma letalidade maior, pelas condições que eu já expliquei. E se acontecer a meningite, aí essa letalidade ela pode passar de 80%, sendo que os idosos que sobrevivem, eles podem ter graves sequelas neurológicas. Bom, falando então dos tipos de vacina pneumocócica, para os idosos a gente tem 2 tipos, tá? A 23 valente, também conhecida como polissacarídica, e a 13 valente, também conhecida como conjugada. No caso da 23 valente, nós temos 23 sorotipos de pneumococo. Na verdade, fragmentos de sorotipos da bactéria, tá? E são os sorotipos principais, são os responsáveis por 90% das infecções pelo pneumococo. É uma vacina que existe há décadas e, apesar dela atingir uma gama alta
de tipos dessa bactéria, os trabalhos científicos mostram resultados um pouquinho divergentes em relação à sua real proteção, variando de 60% a 87% para a prevenção da pneumonia. No caso da 13 valente, da vacina conjugada, então a gente vai ter aí a proteção para 13 sorotipos adicionais, tá? Ela está disponível no Brasil desde 2013, parte normal do calendário de adultos imunocomprometidos. Então, o calendário vacinal dessas pessoas já contempla essa vacina há um bom tempo, porque é uma vacina capaz de estimular uma resposta imune mais robusta. E ela não demanda reforço, ela é feita apenas uma vez. Estudos mais recentes estabeleceram uma segurança e também muitos benefícios nos idosos, mesmo nos que não são imunocomprometidos. Então, ela é também parte do calendário vacinal dos idosos, atualmente. A gente sabe, então, que com essa vacina a gente atinge um nível de anticorpos melhor, tá? Que persistem mais tempo no nosso organismo, e existe uma resposta imunológica ainda de reforço se a gente adicionar a aplicação da 23 valente depois, com um intervalo mínimo de 2 meses entre as duas vacinas, ok? Sobre o esquema de vacinação, a Sociedade Brasileira de Imunologia recomenda que nas pessoas acima de 60 anos seja feita a aplicação da 13 valente, seguida depois de 2 meses ou 8 semanas da 23 valente. Para quem tomou então a 23 valente, é indicado o reforço depois de 5 anos, então você faz uma segunda dose, com a ressalva que se a sua primeira dose de 23 valente foi antes dos 65 anos, você vai fazer ainda um segundo reforço, ou seja, você vai tomar pela terceira vez a 23 valente, tá? Sempre respeitando o intervalo de 5 anos entre elas. E se a pessoa nunca tomou a 13 valente, mas ela já tomou uma dose da 23, aí o intervalo mínimo entre essas duas vacinas vai ser de 1 ano e não de 2 meses, tá? Se a pessoa fez o inverso, ela tomou a 23 primeiro, aí o intervalo mínimo vai ter que ser de 1 ano. É uma vacina de aplicação intramuscular, ela pode ser feita concomitante a outras vacinas de gripe ou tétano, por exemplo. As reações nos idosos são pouco significativas, então não é comum ter febre, reações locais de vermelhidão e dor são temporárias, passa bem rápido. A gente não faz a vacina se o paciente estiver com uma doença febril aguda. Aí a gente espera passar a febre, a infecção, e aí a gente indica a vacina. Ela pode ser indicada em qualquer momento do ano, mas a gente sempre reforça que quanto antes essa pessoa tomar, melhor. Se ela conseguir tomar antes do inverno, também a proteção acaba sendo melhor. Para finalizar, a vacina 23 valente, ela está disponível na rede pública. A 13 valente não está disponível na rede pública para qualquer idoso, tá? Ela foi recentemente incorporada ao Sistema Único de Saúde e em alguns centros de referência para imunobiológicos especiais, que são os CRIs, mas para pacientes adultos imunocomprometidos, doenças que comprometem a imunidade de forma significativa. Então, pacientes oncológicos, transplantados, com HIV, com doença renal crônica severa. Então, são casos selecionados que o SUS vai disponibilizar. Tá? Na rede privada, você encontra também as duas vacinas. E como a gente explicou dessa importância da vacina, se você conseguir tomar as duas vacinas, você vai estar sim com uma proteção maior, mesmo que você não seja imunocomprometido. Então, era isso sobre a vacina antipneumocóxica, tá? Só lembrando que existem outras vacinas presentes no calendário vacinal do idoso. Se você tiver dúvidas sobre algum tipo específico, deixa aqui nos comentários. Ao longo dos próximos vídeos, a gente deve falar sobre outras. Lembrando também que uma avaliação geriátrica feita com um profissional da sua segurança, da sua confiança, vai poder te esclarecer sobre todos esses tipos de vacina e qual a melhor forma de fazer no seu caso, tá bom? Um abraço, até a próxima!